Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Não sei a hora que você vai ver este vídeo, mas está gravado para nós estarmos assim adorando em espírito e em verdade, na verdade da palavra genuína, menino. Preste atenção. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia! Sinta agora um toque de poder, não duvide, a vitória é para você, para você. Hoje ele já te abençoou. Menino, presta atenção. Rapidinho, sem mais delongas, já quero pedir a você, não esqueça de curtir os nossos vídeos, menino, comentar também, né? O que tá entendendo, o que não tá entendendo, o que não é, por favor, me ensine, entendeu? Questione, faça qualquer coisa, mas comente os nossos vídeos, curte, né? Para que nossos vídeos vá mais longe, vá para mais pessoas. Compartilhe, né? Compartilhe com outros, se inscreva em nosso canal. Oráculo do Céu, a graça revelada, né? Preste atenção. E hoje, nesta visão de compartilhar a visão, vamos compreender a palavra da graça de Deus. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Trazemos hoje, rapidão, né? Uma palavra baseada em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Que ali o Deus fala assim, nosso Deus fala assim, que ele não muda, né? Vamos ler? Você vai anotando aí, né? Para depois... Ele diz assim, o versículo 6, pois eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, entendeu? Ainda não foram totalmente destruídos. Então, nós podemos pegar a visão para a nossa realidade. Mas tem muitos aí que é futurista, né? Pega a palavra e assim, não entendendo, assim, né? O tempo, cultura, por quê, para quem, entendeu? Para quê? Aí futuriza, joga a gente aqui, né? Então temos que compreender a palavra de Deus, não é verdade? Preste atenção, trazer sim a visão para a nossa realidade, mas com responsabilidade. Então vamos compreender, né? Já assim de antemão, ler Malaquias, né? E vamos anotar para nós compreendermos o que queremos passar para os irmãos nessa noite. Malaquias 3, vamos ler do 1 ao 6, né? Que temos que sempre compreender o contexto para poder discernir o texto, né? Presta atenção. Então aqui, diz assim, Malaquias 3, ouçam, vou enviar o meu mensageiro, que irá antes de mim, para preparar o caminho. Quem foi que preparou o caminho? Menino, presta atenção, vai entender o mistério. Então, ele mandou o mensageiro antes, né? De repente o Senhor, a quem vocês procuram, virá ao seu templo. Ao seu templo, presta atenção, menino, compreenda. Quando foi escrito Malaquias, o livro de Malaquias é antes de Jesus de Nazaré, entendeu? Então, quando é que está falando que ele virá, é porque ele ia vir ainda, entendeu? Presta atenção, que muitos pegam a palavra lá e futuriza. Entendeu, menino? Presta atenção. Mas nós somos preteristas, né? Ouçam, vou enviar o meu anjo que irá antes de mim para preparar o caminho. De repente o Senhor, a quem vocês procuram, virá ao seu templo, o mensageiro prometido por Deus. Qual foi o mensageiro prometido por Deus? Jesus, né?
que lhes dará grande alegria, né? Presta atenção. Sim, com certeza ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem sobreviverá no dia em que ele aparecer? Quem pode suportar a sua presença? Tá falando com quem, menino? Quando? Presta atenção. Ele é como o fogo que purifica o ouro, como um sabão que limpa as roupas mais sujas. Vai sentar-se como o purificador. Guarda esse versículo, hein? Guarda esse versículo. Vai sentar-se como o purificador de prata, vigiando com atenção até que todo o refúgio tenha sido queimado. Purificará os levitas. Guarda este versículo, hein? Malaquias 3, né? Versículo 3. Presta atenção. Vai purificar quem? Os levitas. Então até hoje ele está purificando. Tem muito levita por aí, né? Muito levita ainda. E eles falam, eu sou levita, entendeu? Eu sou levita, você é levita, entendeu? Porque não, eles se esquecem que levita era antes de Jesus. Entendeu? Presta atenção. Mas eles querem, adoram ser levita. Mas presta atenção. Purificado de prata, vigiando com atenção, até que todo o refúgio tenha sido queimado. Purificará os levitas, os servos de Deus, e os limpará como se limpa o ouro e a prata. Tá vendo? Por isso que a gente não pode ler e futurizar. Porque aqui vai purificar quem? Os levitas. Não foi antes de Jesus vir. Entendeu? Assim limpará como se limpa o ouro e a prata. Assim eles servirão ao Senhor com corações puros. Então as ofertas, presta atenção, hein? Então as ofertas que o povo de Judá e Jerusalém trazem, presta atenção, hein? Vai entendendo o assunto, agradarão ao Senhor novamente. Entendeu? Que não estava agradando, então vai agradar o quê? Novamente, quando esse mensageiro vier e purificar o templo, aí vai agradar ao Senhor, né, o Senhor dos Exércitos novamente, como nos tempos o quê? Antigos. Presta atenção. 5. Nessa época vou levar o meu castigo, olha, presta atenção, nesta época, quer dizer, quando vir esse mensageiro, vou levar o meu castigo, serei rápido para testemunhar contra os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos, os que roubam o salário de seus empregados, os que exploram as viúvas e os órfãos, os que privam os estrangeiros dos seus direitos, enfim, todos os que não me respeitam, declara o Senhor dos Exércitos. Quando nós lemos aqui, né, que ele vai fazer juízo sobre os adúlteros, mentirosos, enfim, está lá em Apocalipse, né, também, não é verdade? Ali no capítulo 22, não é verdade? Preste atenção. Quando ele deu a visão lá para o João, falar lá para as 7 igrejas da Ásia. Aí 6. Por que ele vai fazer isso tudo? Pois eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram totalmente destruídos. Não foram totalmente destruídos, mas alguma coisa foi destruída. Não é verdade? Aqui em Malaquias 1, versículo 1, está escrito assim, ó. Esta é a mensagem do Senhor ao povo de Israel.
enviada pelo profeta Malaquias, que Malaquias foi o último profeta, né? Ali, o último, antes do último, né? Que o último foi João. Presta atenção. Mas então, que João anunciou, né? O Messias, na verdade, presta atenção. Mas ali para Israel, Malaquias foi o último profeta a avisar eles sobre o quê? Sobre o juízo que iria vir, entendeu? Não vai haver o juízo, para eles já foi, entendeu? Então, aqui Jesus não mente, entendeu? E não é filho do homem que minta, entendeu? Presta atenção. Então, aqui ele disse, ó, esta é a mensagem do Senhor ao povo de Israel, enviada pelo profeta Malaquias. Eu sempre amei vocês profundamente, diz o Senhor. Mas vocês me perguntam de que maneira o Senhor nos amou? E o Senhor responde, eu mostrei o que? Meu amor por vocês, amando seu pai Jacó. Cheguei até a rejeitar o irmão de Jacó, Esaú. Destruí as montanhas de seu reino e dei aquelas terras aos chacais do deserto. Entendeu? Presta atenção. Então, aqui no versículo 6, o filho respeita seu pai, o escravo respeita seu senhor, né? Sacerdotes, se eu sou o pai de vocês, está falando com os sacerdotes que é Levítico, né? Presta atenção. Se eu sou o pai de vocês, por que não me respeitam? Tá vendo? Por que não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Né? Presta atenção, se eu sou o Senhor, por que não me temem? Pergunta o Senhor dos exércitos. Vocês desprezam o meu nome, né? Vamos ficar por aqui para entender isso, né? Então vocês desprezam o meu nome, né? Parece que faz outras coisas. Então por isso, aqui em Malaquias 3, ele fala que está vindo este mensageiro, vai haver. E lembrando que de Malaquias para Jesus de Nazaré foram um silêncio de 400 anos, né? Porque deu tempo deles pensar e repensar, né? No versículo 18, deixa eu ver aqui, de Malaquias ainda 3, vê se eu acho aqui, está escrito. Malaquias 3, versículo 18, diz assim, ó. Diz assim, 17, eles serão, ele fala assim, ó, presta atenção, vou do 16. Então os que obedeciam e amavam o Senhor, conversavam uns com os outros. O Senhor tinha à sua mente o quê? Um livro em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam, né? E honrava o seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor do universo. No dia que eu preparei, não deixarei que sofram. Como o pai não castiga o filho obediente. Então vocês, presta atenção agora, verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos justos e aos injustos, né? Entre os que observam, os que não observam. Tem versão que fala, mais uma vez, verei a diferença de quem serve e quem não serve a Deus de verdade. Então, vocês guardaram aquela passagem, né, que ali fala que esse mensageiro que ia vir, que veio, né, que foi o Jesus, ele ia purificar, né? Ele ia purificar o templo, né? Ele ia purificar o templo. Então nós vemos aqui em Mateus 21, que fala, né, num momento que o Jesus de Nazaré,
Ele foi ali no templo de Jerusalém e ele sentiu a necessidade de purificar o templo, né? Presta atenção, vou ler só aqui do versículo 10 do versículo 10 em diante, que diz aqui assim, ó: e quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Né? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia, né? Então, preste atenção. Então, no versículo 12, Jesus entrou no templo, né? E expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, né? E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores, né? E vocês veem ali em Mateus 24, no início, né, quando os discípulos mostram a beleza do templo, né, ele fala: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então vai ligando uma coisa com a outra. O porquê de Malaquias 3, aquela visão de Malaquias 3, né? Por qual motivo? Por qual motivo? Preste atenção. Aqui em Malaquias 3, vamos um pouquinho mais adiante, para nós compreendermos, né? Compreendermos o que estava acontecendo ali. Paramos no versículo 6. Então, 7, diz assim, ó: desde o princípio vocês têm desprezado as minhas leis e não as têm obedecido, né? Trazendo para os dias de hoje, não é verdade? Não obedecem, né? No falar e no praticar a graça de Deus, não é verdade? Adulteram, entendeu? Se voltando para o quê? Para os preceitos da lei. Enquanto Lucas 16 e Mateus 11:13, me parece, diz que a lei e os profetas foram até João, não é verdade? Presta atenção, foi até João, porque depois veio o mensageiro, o verdadeiro profeta, que é Jesus. Presta atenção, né? Desde o princípio vocês têm desprezado as minhas leis e não as têm obedecido. Ainda é tempo de voltar para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu voltarei para vocês, mas vocês perguntam: quando foi que deixamos o Senhor? 8. Pode o homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm roubado de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que te roubamos? É uma pergunta, né? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Por isso, a terrível maldição de Deus, o que? Caiu sobre vocês. Vai entendendo o mistério. Olha que lá no 6 ele falou, hein? Pois eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram totalmente consumidos. Aí vem aqui: vocês me roubaram, né? Nos dízimos. Agora vamos ver que o que é o dízimo, né? Era exatamente a alimentação que eles tinham a ordem, né? O mandamento de levarem para o templo, não é verdade? Para assim saciar a fome dos necessitados, das órfãos, das viúvas, não é verdade? E do sacerdócio levítico, não é verdade? Presta atenção, porque eles não receberam terra. Mas eles faziam tudo errado, eles só negavam, não é verdade? Presta atenção. Presta atenção. Então aqui, ó: vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas, por isso a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Olha que essa maldição caiu sobre quem? Sobre Israel, né? Não é quem não fez aquilo, mas pela ordenança
os tinham que fazer. Agora temos que saber, aí diz aqui que a maldição caiu sobre eles. Nós temos que compreender a palavra. Qual foi a maldição que caiu? Preste atenção, né? Preste atenção do que está se falando. A maldição foi a seca, né? A falta de chuva, né? Preste atenção, porque sem a chuva, não é verdade? Então não havia abundância, não é verdade? Eles receberam, porque eles quando eram fartos, eles não repartiam, né? Tiago lá falou para as 12 tribos, né? Preste atenção, a religião de Deus é assistir os necessitados, os órfãos e as viúvas. Está lá em Tiago 1, versículo 26 e 27. Né? Preste atenção. Ele pregou para as 12 tribos, Tiago, hein? Preste atenção. Por isso, né? Preste atenção agora. Toda a nação está me roubando. Toda a nação está me roubando. Preste atenção no mistério, hein? Aí ele diz assim, ó. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Né? Os depósitos, né? De todos os depósitos para encher de alimento. Para haver alimento, né? Eu estou lendo aqui na Bíblia. Para haver o quê? Alimento suficiente em minha casa, né? Preste atenção. Ponham-me à prova, ele disse ali, ponham-me à prova. Isso era na lei, entendeu? Na graça, nós não pomos, não temos como pôr à prova. Eu vejo pessoas falar na nossa realidade, né? Falar dessa forma. Isso era no pacto da lei, porque eles não criam, eles não tinham o Espírito Santo, né? Eles não tinham nenhuma manifestação que eles compreendessem, né? Espiritual. Então disse, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas, o quê? Do céu, chuva, entendeu? E derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la, né? Derramarei. Olha, lembre-se que lá no deserto, né? Veio do nada que as gordonizes. Então Deus, ele é aquele que supre a nossa necessidade, não é verdade? Não importa. Preste atenção. Então ele disse, põe-me à prova, suas colheitas serão o quê? Formidáveis, porque eu as protegerei dos bichos e das pragas, né? Protegerei dos bichos das pragas, presta atenção. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor, o que? Dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são o que? Abençoados, porque a sua terra vibrará de alegria. Estas são as promessas do Senhor, o quê? Dos Exércitos. Então, essas são as promessas. Foram as promessas 400 anos antes, né? 400 anos antes. Por que esta promessa, né? Que ele ia repreender o devorador, né? A gente encontra aqui no livro de Joel, para a gente estar concluindo o raciocínio, né? Preste atenção. Aqui no livro de Joel, quando ele diz assim, ó, quando ele diz, no início, ele vai, vocês lêem todos, gente, para compreender. Aqui no início, no capítulo 1, a palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Está perguntando, né? Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos seus pais, né? Ou nos dias lá do Egito? Preste atenção. Então, nós temos que compreender, né? Compreender a palavra, para poder entender. Aqui no capítulo 2, né? No capítulo 2, vamos ver aqui, rapidão. No capítulo 2 de Joel,
do 1 ao 3, vocês vão anotando, vamos ler aqui que diz assim, ó. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Muitos confundem, né? Quando fala de tocar trombeta, é uma metáfora, tá pensando que vai tocar uma trombeta. Não, tocar trombeta é isso que nós estamos fazendo, falar, entendeu? Gritar, entendeu? Gritar a palavra, é isso que é tocar trombeta. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, né? Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Estou lendo um livro que foi 400 anos antes de Jesus, entendeu? Estava próximo dele vir, entendeu? O Jesus de Nazaré não futuriza, menino. Então, quando hoje fala que da última trombeta, já estamos tocando a última trombeta, que é a graça de Deus, né? É o evangelho eterno, não é verdade? É o evangelho eterno, que o homem tem que renovar sempre as alianças com o homem, o próprio homem, porque se titubia, né, no elo que diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas o homem não tem este tipo de amor, então tem que renovar sempre as alianças. Mas Deus fez conosco uma aliança eterna. Entendeu? Preste atenção. Então lembre-se que aqui ele falou, né? Moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está próximo. Malaquias estava falando, entendeu? Jesus de Nazaré não tinha vindo. Preste atenção. 3, 2. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, entendeu? Como a alva por sobre os montes. Então lembre-se aqui de Colossenses 1, 13 e 14, que ali estava quando Jesus veio, ele já transportou o seu povo, né? Das trevas para a nossa Canaã, que é a novidade de vida, né? Que é o reino de Deus, né? Então, este Jesus que estava próximo dele vir, né? 400 anos dele, ele veio e ele trouxe o quê? O reino de Deus, o Canaã, entendeu? Da geração da aliança eterna. Preste atenção. 3. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra e como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto, né, assolado, nada lhe escapa. Preste atenção, menino, preste atenção. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros, assim correm, enfim. Eu vou pular aqui para o 12, que diz assim, no capítulo 2, 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, né? Se arrependam de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro e com pranto. Entendeu? Se arrependam. Porque é só vocês ir em Oséias 4 e ler todo ali, né? Do 1 de diante todo. No 6 fala que o povo estava sendo destruído, faltava conhecimento, né? O conhecimento da palavra. E nós nos alimentamos, nos tornamos fortes, é com a palavra. Hoje não é diferente. O devorador, o migrador, né? Ele tem comido a palavra genuína da graça de Deus, não é verdade? Tem devorado. E assim o povo não fica alimentado da forma correta, não é verdade? Preste atenção. Eu vou já pular aqui para o final aqui, do versículo 23, 22, né? Do capítulo ainda 2. Diz assim, ó. Não temais, entendeu? Não temas, do 21. Não temas, ó terra, regozijai-vos, né? Recomende Deus. E alegre-se
Porque o Senhor faz o quê? Grandes coisas, aleluia. Pular aqui para o 24. As eiras se encherão de trigo. Tá vendo? Lá em Malaquias 3, não está falando, né? Sobre os alimentos, né? Aí aqui ele está falando. As eiras, a Joel, né? Era uma profecia, né? Antes de Malaquias. E os lagares transbordarão de vinho, tá vendo? Falando sobre a uva, né? E de óleo. Presta atenção. Restaurarei, restituirei os anos que foram o quê? Consumidos pelo gafanhoto. Entendeu? Já era uma promessa lá de Joel, né? Ele restituir. Por isso que lá em Malaquias 3 ele falou, eu vou repreender o devorador, né? Basta vocês confiar em mim. Então ele diz aqui, ó, restituirei-vos, né? Os anos que foram que consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei, aleluia, contra o que vós outros, né? Presta atenção. Comereis abundantemente, olha a promessa, e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, aleluia, presta atenção, jamais, entendeu? Sabereis que estou no meio deles, né? No meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será o quê? Envergonhado. Então, é isso que acontece, o meu povo jamais será envergonhado, diz o Senhor dos Exércitos, né? Presta atenção. Então, nós compreendemos o que foi destruído, né? Lá no passado, ó, se liga aí, hein? O que foi destruído foi o que os alimentava, não é isso? O que os alimentava, não é verdade? Depois, a promessa foi que de restituição, não é verdade? Bênção sem medida, não é isso? Presta atenção. Então, é o alimento. Então, o alimento traz o quê? Para nossos dias, a palavra, o entendimento que o alimento é a palavra genuína, não é verdade? Que nos traz o quê? Conhecimento. Então precisamos ter a compreensão de nós comermos, digerir, né, a palavra de Deus para poder estar bem alimentados, comida sólida, né, é verdade? Preste atenção. Então, a comida verdadeira, eficaz, não é verdade? Preste atenção. Então, temos esse entendimento, né? Temos esse entendimento. A graça de Deus, né? É o evangelho eterno, né? Então, por idolatria, as tradições, esses da tradição, que nós lemos em Joel, né? Das leis, né? Eles são das leis cerimoniais. Então hoje, né, esses que ainda vivem pelas ordenanças da lei, né, que é as ordens da tradição, do templo, né, das ordens dos ritos, das vãs filosofias, né, do sofisma, não é verdade? Presta atenção, das cerimônias religiosas, não é verdade? Da idolatria, porque se não vive Cristo na graça de Deus é idólatra. Então por isso eles foram destruídos, né? Então por isso que ele disse no versículo 6 de Malaquias 3, né? Eu não mudo. Então preste atenção, hein? Preste atenção em que caminho tu tá, menino. Tu tá em novidade de vida ou não? Entendeu? Então temos que viver a graça de Deus. Não purificam, né? O homem, ele não purifica, ele comercializa, não é verdade? Olha o que lemos em Mateus 21, né? Que Jesus, açoitou, né? Aqueles que faziam comércio, não é verdade? Preste atenção. Então, assim, eles contrariam a vontade
a vontade de Deus, né? Presta atenção, hein? Então temos esse tesouro, né, em vasos de barro, que é o Espírito, né, trazendo para nós esse entendimento, não é verdade? Então a palavra disse, né, Malaquias 3,18, mais uma vez verei a diferença, porque naquele tempo, né, foi esse caos, né, e ele teve misericórdia, o Senhor dos Exércitos teve misericórdia, não é verdade? Teve misericórdia, entendeu? Minha presta atenção. Então vamos atentar para vivermos a realidade da graça de Deus, né? O Senhor, né, trouxe juízo sobre eles, não é verdade? Já trouxe, né? Não vai trazer, já trouxe o juízo para eles, entendeu? Minha presta atenção. Então temos que compreender, né? Então vamos compreender a palavra, entender, né? Então nós temos que compreender, trazer para nós a palavra genuína, né? A palavra genuína que traz conhecimento, que traz libertação, conforto, redenção, né? Que já foi feita, não é verdade? Presta atenção. Então é isso. Então nós vamos agora ficar aqui nesse fim, né? Mas vamos continuar dando continuidade mais para frente, não é verdade? Sobre esta palavra, que nós temos que compreender, ter esta visão, né? Essa visão. Então, a desunião e a idolatria os levou o quê? A miséria, né? Presta atenção, não houve chuva, e sim a permissão, né? A permissão de Deus para a seca, para a ruína total, né? Presta atenção. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, né? Presta atenção. Então, Deus, ele é Deus provedor, né? E ele é que garante a vitória. Então, presta atenção. Então, o cortador vence, né? Quando nós não prestamos atenção, e aqui, trazendo para a nossa realidade, estamos falando da palavra, não está falando de qualquer outra coisa, né? Então, veio o cortador, aquele que você, entendeu? Você quer ouvir a palavra, mas ele tá, entendeu? Te corta, ele joga para a ideia dele, para as coisas dele, entendeu? Para o diploma dele, a visão dele, entendeu? Esses são os cortadores, aleluia. Aí veio o migrador, entendeu? Cheio de filosofia, entendeu? Filosofia, sufismo, entendeu? Presta atenção. O 3 é o devorador, né? É o devorador. Tira toda a possibilidade de você entender a graça de Deus e viver dela, né? Traz só Jesus de Nazaré para a doutrina, né? Traz Abraão, traz Melquisedeque, traz Malaquias, traz tudo. Só não evidencia Cristo, né? Pós-cruz, entendeu? Me presta atenção. E aí o gafanhoto, menina, acaba com tudo, né? O gafanhoto, todos esses gafanhotos. Então, tem o gafanhoto que é jovem, e depois, por último, vem o gafanhoto que está pronto, né? Que é o destruidor, né? É aquele que vem aí e destrói mesmo, entendeu? Deixa a pessoa, as ovelhas arrasadas, tudo com fome, vai pro pasto, não tem comida, tá tudo seco, entendeu? Elas ficam desorientadas, não tem para onde ir, entendeu? Ficam andando no deserto, entendeu? Esses são os devoradores, né? Destrói mesmo, destruidor. Destrói tudo. Destrói tudo. Destrói até aquilo que tu guardou. Se tu guardou alguma coisa, ele vai e destrói, né? E a gente guarda aqui, entendeu? Guarda aqui, menina, presta atenção. Então vamos ficar nesse entendimento, terminando, finalizando, para não finalizar assim, né? Só na palavra, eu vou ver se eu acho aqui, Filipenses, né? Vamos ver aqui se a gente acha aqui rapidão. Filipenses, aí o 3, aí a partir do versículo 17, para a gente finalizar, que diz assim, ó:
os inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, sejam meus imitadores, disse Paulo, né? E os observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes já lhe dizia, agora digo, até chorando, né? É triste a gente ver, ainda nesses tempos que nós estamos vivendo, né? As pessoas viver da palavra, da lei, viver no pacto da lei como se fosse evangelho eterno, né? Vivendo de ordenanças, vivendo de tradição, de ritual, né? Preste atenção, vivendo de coisas, de sofismo, né? Sofismo, coisas que está escrita, mas que não é para a nossa realidade, não é verdade? Preste atenção, então nunca esqueça que de Malaquias para trás, não é verdade? Jesus ainda não tinha vindo, né? E Jesus, Marcos, Lucas e João, né? É o livro histórico que conta a história biológica de Jesus e da nascimento, né, de Cristo ressuscitado entre nós, né? O Espírito da verdade. Aleluia! Então, vamos finalizar, né? Aqui no versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas que terrenas. Não se esqueça de sempre ler e reler, né? Ali Mateus 21 que fala sobre a purificação do templo. Verdade? Preste atenção. Preste atenção. Não agradou, né? Preste atenção. 20. Pois a nossa pátria está o quê? Nos céus, né? Preste atenção. De onde aguardamos, eles aguardavam, né? De onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, verdade? Eles não tinham entendimento, verdade? Presta atenção, eles são do tempo ainda, do templo erguido, mas nós já somos do templo, né, derrubado, nós somos o templo de Jesus, né? Verdade? Presta atenção, hein? Então, o qual transformará, porque quando ele fala transformará, porque o templo ainda não tinha sido derrubado, né? Sabemos que foi derrubado no ano 70 DC, né? Pelo general Tito, filho de Vespasiano, né? O filho do homem, Tito, ali cumprindo o juízo, né? Cumprindo, né? Derrubando, não ficou pedra sobre pedra, o templo de Jerusalém. Foi profecia de Jesus, né? Jesus não mandou arribar templo nenhum mais, né? Preste atenção, porque nós, né, juntos somos aquele que faz com que ele ande aqui na terra em novidade de vida. Nós fomos preparados, né, habilitados para esta nova aliança, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então aqui só o início do capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita, né, amor, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Tá, e se alguém disser alguma coisa, vocês vêm aqui em Filipenses ainda 3, volte aqui no versículo 12, que fala assim, amados meus, não que eu tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição na minha mente, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avanço para as que estão diante de mim. Entendeu, menino? Preste atenção, hein? Então, Pai seja convosco, até o próximo vídeo, compartilha nossos vídeos, beijo no coração, entendeu? E pega a visão. Se inscreva, deixe seu like.